Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós estudarmos mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, a revista da Convenção Batista Fluminense. Uma revista que tem trazido para você lições maravilhosas. Por falar nessa revista, informar a você que a partir do próximo trimestre não haverá impressão da revista. A convenção vai enviar apenas a revista através da internet, através das redes sociais. Nós vamos receber aqui no nosso celular, de repente no nosso computador, para que nós possamos estudá-la. Não virá mais a revista. Então vamos estar nos preparando para que tenhamos, como estudar as lições. Eu digo a você que, em chegando para mim, eu vou imprimir uma revista para mim e vou continuar passando para vocês a lição da EBD, através do nosso canal, nossas informações. Você que nos assiste não ficará sem estudar comigo a lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD em casa. Mas é uma novidade que muitos vão estranhar, não é? A gente está acostumado aí com a revista no papel, vamos tê-la apenas no sentido digital. Muito bem, vamos ver a nossa lição de hoje, o que temos de importante na nossa lição de hoje, né? A lição de hoje é uma lição que traz para nós algo muito importante: intercessão pelos outros. Nós temos vários tipos de oração, né? E a oração de súplica, a oração de gratidão, a oração de reconhecimento e a oração de intercessão. Interceder pelos outros é maravilhoso quando nós podemos, assim, clamar ao Senhor pela vida de alguém. A gente tem orado todos os dias através do nosso canal de WhatsApp, passando para você um momento de intercessão. A irmã Elisa faz a oração pelos enfermos e tantos outros que precisam de oração. Mas hoje a nossa lição aborda um tema muito gostoso. E o texto básico da nossa lição de hoje está em Jó 42, versos 7 a 10. E eu quero ler para você apenas o texto da devocional de hoje, a leitura diária de hoje, que está lá em Colossenses 4, 12, que diz o seguinte: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele traz essa palavra, Ele mostra da preocupação de Epáfras, um ajudante, um servo seu que trabalhava com ele, estar intercedendo pelos crentes de Colossos. Assim, nós também, nos dias de hoje, devemos estar intercedendo pelos irmãos da nossa igreja, pelas nossas igrejas, pelos nossos grupos, para que possamos fazer sempre a vontade do Senhor. Então vamos aqui à nossa lição. O que tem de importante, gostoso para nós no dia de hoje? O objetivo dessa lição de hoje: você aprenderá que a intercessão, além de restaurar relacionamentos, pode liberar perdão e bênçãos, tanto para quem ora quanto para quem é alvo da oração. Então, perdão e bênçãos, Quando nós perdoamos, quando nós liberamos perdão para alguém que nos ofendeu, alguém que nos machucou, nós estamos também nos aliviando, nos perdoando, porque nós somos assim também.
Nós também fazemos muitas vezes causando mal a algumas pessoas com o nosso pensamento, e quando pensamos mal de alguém, estamos prejudicando a nós mesmos, né? Então vamos lá. A repreensão de Deus aos amigos de Jó traz à tona uma verdade essencial sobre o caráter do Senhor. Ele não apenas permite a correção e a disciplina, mas também exige que a verdade sobre sua natureza seja mantida. Então é importante pensarmos isso. Quem é Deus para você, né? É preciso que cada um de nós saibamos quem é Deus para nós. E muito mais do que nós às vezes pensamos. Em boa parte do livro, Elifaz, Bildade e Zofar apresentaram uma teologia distorcida e incompleta, na qual o sofrimento era visto como consequência direta e exclusiva do pecado. Até hoje, nós vemos isso acontecer na sociedade. Ah, fulano está passando por isso por causa dos seus pecados, né? E às vezes até acusamos pessoas alegando que elas estão sofrendo por causa do pecado cometido. Muito bem, então vamos continuar. Essa visão reducionista, além de errada, ignorava a soberania e a sabedoria de Deus, que muitas vezes permite o sofrimento para propósitos além do nosso entendimento imediato. Assim, quando Deus corrige os amigos de Jó, ele não apenas defende a integridade desse servo, mas também reafirma a importância de falar corretamente sobre sua pessoa e seus propósitos. Há uma colocação que a gente usa. Nunca se pergunte ou nunca faça essa pergunta: por que isso aconteceu com alguém? Mas para que isso está acontecendo conosco? Vivemos no Brasil hoje difícil, tantas coisas ruins acontecendo no nosso Brasil, tantas perspectivas horríveis, né? Por que, ou melhor, para que isso está acontecendo? Não é porque eu pequei que isso está acontecendo, é para que eu possa abrir os meus olhos para ver tudo que Deus tem para fazer por nós. Então, pensemos seriamente nesse ponto. Essa repreensão é teologicamente significativa porque demonstra que Deus não se agrada de julgamentos precipitados ou de interpretações humanas limitadas sobre o seu agir. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus permite? Alguém disse certa vez, por que Deus não acaba com essa gente que está no poder? Gente, Deus tem um propósito em todas essas coisas. Às vezes nós precisamos de correção. Precisamos andar mais na presença de Deus, buscar mais a Deus. Estamos buscando tantas coisas neste mundo e esquecendo de buscar a Deus. A presunção dos amigos de Jó é condenada porque eles falaram com arrogância e falta de compaixão, acreditando defender a justiça divina. Olha só, como eles agiram com arrogância contra Jó. Ah, você está sofrendo porque você tem pecados ocultos. Contudo, suas palavras não refletiam a verdade de Deus, revelando que a teologia sem misericórdia e discernimento pode ser uma ferramenta de opressão em vez de redenção. Esse episódio lembra que falar sobre Deus exige reverência, humildade e um profundo compromisso com a verdade, evitando o risco de atribuir a ele algo que não disse ou fez. Então, esse
repetindo aqui nesse episódio, lembra que falar sobre Deus exige reverência, humildade e um profundo compromisso com a verdade. Nós, às vezes, falamos de Deus aleatoriamente, como se Deus fosse um qualquer, como se Deus não estivesse nem aí para nós, como se Deus nos abandonasse. Tantas vezes erramos no nosso conceito de pensar sobre as coisas de Deus, ao invés de nos colocarmos na dependência de Deus e submetermos a Ele, sabedores de que Ele quer o melhor para nossas vidas. Além disso, a instrução de Deus para que os amigos de Jó oferecessem sacrifícios e para que ele intercedesse pelos demais revela algo crucial. A correção divina não busca apenas punir, mas restaurar. Esse é um ponto importante na nossa lição. Quando Deus age, Ele não está querendo o nosso mal, Ele está querendo o nosso bem. Vamos pensar aqui numa ferida. Às vezes olhamos a ferida, tem uma casca, a gente precisa tirar aquela casca não para aumentar a ferida, não para causar dor, mas para poder o remédio fazer efeito onde realmente ele precisa estar. Então, a limpeza. Às vezes limpar um ferimento dói muito, mas é preciso limpar, tirar aquelas impurezas que estão ali para que o remédio possa ter a sua eficácia. E assim é o texto que nós acabamos de pensar aqui, não é? Então, voltando à nossa lição, a correção divina não busca apenas punir, mas restaurar. Deus não somente repreende os amigos, mas também os conduz a uma oportunidade de arrependimento e reconciliação por meio da intercessão de Jó. Jó, sofrendo com a agressividade das palavras dos seus amigos, mesmo assim ele intercedia a Deus por eles. Esse ato aponta para a centralidade da intercessão na obra de Deus. Por meio dela, ele restaura relacionamentos, cura feridas e concede perdão. Assim, a repreensão de Deus é mais do que uma disciplina, é um convite à redenção e uma demonstração de que, mesmo em meio a equívocos humanos, a graça divina ainda se faz presente. Olha só que maravilha, né? A forma como Deus age conosco. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. A repreensão de Deus aos amigos de Jó. Após lermos os versículos, é possível entender que, se o assunto permanecesse de acordo com o registro do verso 6, uma impressão completamente equivocada teria sido transmitida. Jó estava sobrecarregado com a convicção de sua culpa. E se nada fosse dito a seus amigos, a impressão seria de que ele estava totalmente errado. Era importante, desse modo, e de fato essencial ao objetivo do livro, que o julgamento divino fosse pronunciado sobre a conduta de seus 3 amigos. Afinal, os amigos de Jó passaram grande parte da narrativa tentando explicar o sofrimento dele com conselhos equivocados e conclusões erradas sobre Deus. Eles acusaram Jó injustamente e afirmaram que ele sofria por causa de pecados ocultos, como já falamos antes. Contudo, vemos que Deus os repreende por falarem o que não era correto a respeito dele. Diferente deles,
Jó manteve sua integridade e sua fé, ainda que questionasse o motivo do seu sofrimento. Jó, na verdade, ele não sabia por que aquilo estava acontecendo com ele, e nem para quê. Interessante atentarmos para isso, né? Ele não sabia por quê e nem para quê. Mas mesmo assim, a sua fé inabalável em Deus, a confiança de que Deus sempre queria o melhor para ele, o deu firmeza e uma percepção de que Deus estava no controle de todas as coisas. Hoje nós precisamos pensar nisso. Deus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Ele sabe o porquê e o para quê e com que propósito nos acontece isso ou aquilo. Se nós somos servos fiéis de Deus, nós precisamos confiar em Deus, sabedores de que Deus quer sempre o melhor para nós. Então, Jó manteve sua integridade e sua fé, ainda que questionasse o motivo do seu sofrimento. Essa repreensão mostra que Deus valoriza a verdade e a justiça, e que falar sobre ele de maneira errada pode ter consequências. Nós temos um jargão, né, que muitas vezes repetimos: não tomar o nome de Deus em vão. Não falar o nome de Deus afoitamente. Deus é algo maravilhoso para nós, Ele é supremo, superior, Ele é poderoso, Ele tem todo o controle em suas mãos sobre todas as coisas. E nada acontece sem a permissão dEle. Então, muitas vezes em nossa caminhada, podemos ser tentados a julgar os outros erroneamente, assim como os amigos de Jó fizeram. Porém, é importante lembrar que a sabedoria verdadeira vem de Deus. E nossas palavras precisam refletir sua verdade e graça. A gente vive momentos delicados nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. E às vezes saímos acusando, apontando erros aqui e ali. Ao invés de apontarmos erros, vamos interceder pelas pessoas às quais estamos apontando ou acusando. Vamos falar com Deus, clamar por perdão para nós e para qualquer um que esteja no nosso alvo de acusações. Deus instrui que esses amigos ofereçam sacrifícios e que Jó ore por eles, evidenciando que a intercessão tem um papel fundamental na restauração de relacionamentos rompidos. A correção de Deus não é apenas uma condenação, mas um convite para a reconciliação e a cura espiritual. Às vezes queremos trabalhar cura espiritual. Estamos muito frios, precisamos mudar a maneira de ser, a maneira de agir e vamos estudar um novo programa, um novo projeto, um novo propósito. Mas será que estamos caminhando na direção certa? Será que estamos agindo dentro do querer de Deus? Temos que pensar seriamente nisso. Segundo, a importância da intercessão. A ordem de Deus para que Jó orasse por seus amigos é uma lição clara sobre a importância da intercessão. Embora Jó tivesse sido injustiçado por eles, escolheu obedecer e orar por aqueles que o acusaram. Isso demonstra que a intercessão é um ato de perdão e obediência, exigindo de nós uma disposição de colocar as necessidades dos outros acima de nossas próprias mágoas. Essa atitude também é uma das formas mais puras de amor cristão. Assim como Cristo intercede por nós diante do Pai,
somos chamados a interceder por outros, mesmo por aqueles que nos feriram. Então, olhando esse ponto aqui, Cristo teria muitos motivos para condenar a humanidade. Mas o que ele diz, uma das palavras importantes que ele profere naqueles momentos finais ali na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Realmente, nós às vezes agimos sem saber o que estamos fazendo. E Jesus pede ao Pai, perdoa-lhes. E nós devemos também perdoar, não é mesmo? Então Cristo intercede por nós. Mesmo por aqueles que nos feriram, Jesus intercedeu. A oração intercessora nos ensina a abandonar o ressentimento e a agir em obediência à vontade de Deus. Devemos perdoar mais e questionar menos. Quando oramos por outros, especialmente por aqueles que nos prejudicaram, abrimos espaço para que Deus trabalhe não apenas na vida deles, mas também na nossa. A intercessão é uma ponte que liga corações feridos e restaura a comunhão com Deus e com o próximo. Que sejamos mais intercessores e menos acusadores. Terceiro momento, a bênção que segue a intercessão. Esse verso, o verso 10 do capítulo 42 de Jó, traz uma poderosa lição. Depois que Jó orou por seus amigos, Deus restaurou sua sorte e lhe deu o dobro do que possuía antes. Esse evento revela que a intercessão não apenas beneficia os que recebem a oração, mas também traz bênçãos para quem ora. A restauração de Jó, após sua intercessão, é um testemunho de poder transformador da obediência. Ao orar pelos outros, abrimos nosso coração para a cura e para as bênçãos de Deus. A intercessão é uma ferramenta que o Senhor usa para transformar situações difíceis e trazer novos começos. Precisamos realmente ser mais intercessores do que mais clamadores, mais suplicadores, mais acusadores. Deus recompensa a fidelidade e o coração disposto a obedecer. Assim como Jó foi abençoado, também podemos experimentar a paz e a provisão divina ao colocarmos as necessidades dos outros diante de Deus em oração. A intercessão é uma prática que nos aproxima do coração do Pai e nos faz participantes de sua obra de redenção. Que sejamos, então, crentes mais fiéis aos propósitos de Deus. Conclusão. A conclusão da narrativa de Jó revela um princípio profundo sobre o caráter de Deus e a dinâmica espiritual da intercessão. A correção divina nunca é puramente punitiva, mas busca a restauração e o perdão. A repreensão aos amigos de Jó demonstra que Deus não apenas se importa com a verdade sobre seu caráter, mas também deseja reconhecer aqueles que falharam na compreensão e no testemunho de sua vontade. Nesse contexto, a intercessão de Jó por seus amigos torna-se um ato de mediação, espelhando o papel de Cristo como nosso intercessor junto ao Pai. Para melhores esclarecimentos, podemos ler 1 Timóteo 2:5.
A restauração experimentada por Jó após sua intercessão não é apenas um reflexo da justiça de Deus, mas uma evidência de que a obediência e a oração pelos outros desencadeiam bênçãos e cura. Verdade. Deus recompensou Jó não apenas por sua integridade, mas também por sua disposição de perdoar e orar por aqueles que o acusaram injustamente. Isso reforça que no reino de Deus a intercessão é um caminho para abençoar o próximo e para libertar as mágoas, nos alinhando com a vontade divina. Olha só quantas coisas importantes estamos aprendendo nessa lição de hoje. Essa lição ecoa o ensino de Jesus sobre amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A intercessão, especialmente por quem nos prejudicou, é um poderoso ato de confiança na justiça e na graça de Deus. Ela transforma nossos corações e permite a nossa participação no movimento redentor de Deus no mundo, em que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Às vezes julgamos muito, né? Ao invés de sermos misericordiosos. Portanto, Jó ensina que ao orarmos pelos outros, inclusive por aqueles que erraram conosco, tornamo-nos instrumentos da obra restauradora de Deus. A intercessão permite que estejamos mais próximos do coração do Pai, ensina a confiarmos em sua justiça e abre as portas para que todos nós experimentemos cura, perdão e novas bênçãos. Lição maravilhosa. Que nós possamos gravar na nossa mente tudo que nós aprendemos com essa lição. Agora, finalizando o nosso momento para pensarmos e agirmos. Primeiro, por quem você sente que Deus está te chamando para interceder? Você já pensou? Você vai orar em favor de quem? Vou orar em favor de fulano. Não vou não, porque fulano me magoou muito. Aí que você precisa orar por ele. Não é? Segundo, existe alguém que te magoou e por quem você precisa orar? Olha só. Somos alvo de tantas pessoas que nos magoam durante a nossa vida. Já pensou se nós formos castigá-los através de uma súplica de punição? Mas é muito mais interessante nós clamarmos a Deus: perdoa, Senhor, tudo que Ele fez, dê a Ele sabedoria e entendimento, e que no meu coração não guarde rancor contra essa pessoa. E, finalmente, como a prática da intercessão pode transformar sua vida e seus relacionamentos. Como você pode usar isso para o seu bem-estar? Quando nós liberamos perdão, uma coisa importante acontece. Você está magoado com alguém, está chateado, aborrecido. Mas você lembra dessa lição de hoje. Aí você, então, faz o quê? Ora a Deus: Senhor, perdoa aquela pessoa e faça com que eu possa amá-la com maior dedicação do meu coração. Ao que você terminar essa oração, você vai se sentir mais leve do que você estava. Aquele peso que estava te oprimindo vai ser lançado fora. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, queremos clamar ao Senhor. Antes queremos te agradecer, ó Deus, por tantas coisas boas que o Senhor nos proporciona, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Queremos, Senhor, te agradecer
por este congresso que vivemos até a noite de ontem, ó Deus. Aprendendo tantas coisas boas, participando de tantos momentos, ó Deus. Sejamos gratos ao Senhor por tudo. E agora, Senhor, queremos clamar ao Senhor, interceder por tantas coisas, tantas vidas que precisam do teu cuidado. Ó Deus, dentre muitas pessoas que precisam das nossas orações, precisam dos cuidados do Senhor, queremos colocar a vida da Sônia, a vida da Diná, a vida do pastor Leopoldo, da Sônia, sua esposa, ó Deus, que estão internados ali no hospital, passando por momentos delicados, ó Deus. Que a graça e misericórdia do Senhor seja com todos eles, restaurando a sua saúde, provendo, Deus, recursos de que venham a necessitar, Senhor. E tantos outros, ó Pai, que também estão precisando dos teus cuidados. Tantas pessoas, Deus, que vivem momentos difíceis e dependem do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, povo brasileiro, que tem passado por momentos tão delicados, Deus. Dê sabedoria àqueles que estão no poder para que façam a coisa certa, ó Senhor, em favor do povo. E dê a nós, ó Deus, compreensão, entendimento, para que possamos viver esses momentos e, com a graça do Senhor, sairmos vencedores, ó Deus, porque a vitória está em tuas mãos, ó Pai. Clamamos ao Senhor por tudo isso. Ajuda-nos, abençoa, Senhor, as tuas igrejas, a primeira igreja batista de Itaperuna, pastor Tiago, o meu pastor, ó Deus. Cada um daqueles que participam das atividades da tua igreja. Abençoa as demais igrejas da nossa associação. Somos 60 igrejas, ó Deus, envolvidas nesse trabalho. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais fiéis, mais crentes, mais intercessores. Nós te oramos, Deus, também pelas nossas familiares em toda a sua extensão, abençoando-os, dando discernimento da vida, ó Deus, e que busquem um viver mais presente diante do Senhor, mais dependente do Senhor. Fica conosco, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Refúgio. Onde eu vou me refugiar? Não é mesmo? O hino dos 326 diz: meu divino protetor, quero em ti me refugiar. Meu divino protetor, não me largue a sua mão, a tua mão. Assim devemos clamar, manter as nossas mãos estendidas para o Senhor e clamando: não largue, Senhor, a minha mão. Eu preciso do Senhor. E assim, queridos, estamos terminando mais uma EBD com você. Hoje, domingo, um dia especial, dia que nós aproveitamos para estar os familiares juntos, vivenciando momentos alegres, mas queremos lembrar que é o dia do Senhor. Aproveitemos cada momento com as nossas famílias. Aproveitemos cada momento com os nossos amigos, mas não nos esqueçamos de que fazemos parte de uma grande família, a família de Deus. E através dessa família de Deus, a Igreja do
Senhor Jesus Cristo, possamos adorá-lo e vivenciar Jesus em nossas vidas. Se você não pôde ir à escola dominical ou no culto da manhã, não deixe de ir no culto da noite. Aproveite, esteja celebrando ao Senhor na sua igreja e te convidamos para estar conosco na primeira Igreja Batista de Itaperuna. Momentos alegres, estamos vivenciando ali na presença do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. Certo? Até lá e que tenhamos um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus.